É o André Krieger, ele é o CEO da FIBrasil, e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o que é essa tal dessa rede neutra. E principalmente, tudo bem, André, muito obrigada, e principalmente a estratégia da FIBrasil. A FIBrasil, ele vai falar, hoje é um dos grandes players na área da oferta de infraestrutura, que quer também apoiar, principalmente os provedores, na sua expansão mais rápida ou com mais qualidade. O André vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigada, André, bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da nossa experiência aqui de rede neutra. E obrigado, Miriam, por nos convidar aqui para participar. É realmente um prazer estar nesses eventos, porque acho que o advento da rede neutra, e no Brasil nós temos 4 ou 5 redes neutras diferentes atuando no mercado, é uma grande inovação no modelo de negócios, uma grande inovação de como que o modelo do mercado de telecomunicações está se reinventando para ser ainda mais eficiente. E aqui o título da nossa palestra, nossa apresentação rápida aqui, é como tirar um projeto de rede neutra do papel. Porque às vezes a gente fica nessa pergunta, né? A rede neutra é muito legal, está na mídia faz um ano, várias reportagens, entrevistas, cadernos, etc. Mas como é que eu faço para transformar esse meu projeto numa realidade? Então é um pouco do que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Chame os amigos de vocês para aprender, porque realmente é bem interessante, tá? Quem não estiver aqui pode assistir a gente online também, e acho que vai ser uma boa discussão. Então, basicamente, a gente elencou aqui, são 6 principais ingredientes ou passos que são importantes para poder transformar um projeto de rede neutra, para poder pegar um provedor que quer se transformar e crescer através de uma rede neutra. São 6 principais passos. O primeiro deles é conhecer as principais vantagens e desvantagens. Quer dizer, a rede neutra serve para muitos parceiros, para muitos modelos de negócio, mas talvez não para todos. Então é bom a gente entender e os nossos parceiros entenderem para que isso serve, para que isso não serve, como que eu posso fazer, aonde que eu vou aplicar, aonde eu não vou aplicar, aonde eu vou fazer construção própria, aonde eu vou usar uma rede neutra. Então esse é um primeiro passo. Depois eu vou detalhar um pouquinho cada um deles. O segundo é definir um modelo de negócios que se encaixa, mas que se encaixa não na visão da FIBrasil, não da rede neutra, mas no parceiro. Porque o mais importante é entender o que o parceiro quer, qual que é a ambição que ele tem, qual que é o modelo que ele quer desenvolver de negócio. E essa flexibilidade é muito importante para poder se encaixar realmente. Quero fazer um bundle com o DirecTV Go, por exemplo, que estava aqui logo antes apresentando aqui o Xará. Ok, então como é que isso, a rede neutra vai me ajudar a fazer isso ou não? Esse é o segundo passo. Um terceiro é negociar com uma rede neutra, e que seja uma rede neutra de qualidade. Porque isso é muito importante, porque o cliente... E eu vivi o mundo voltando um passo atrás, eu vivi o mundo de operadoras por 12 anos. Quando a gente é operador, a gente controla toda a experiência do cliente. Nesse momento que a gente está agora, em que existem as redes neutras, a experiência do cliente fica fragmentada. Uma parte do serviço quem presta é o operador, é o ISP, a outra parte do serviço quem está prestando é a rede neutra. Então não adianta a gente negociar com qualquer rede neutra, tem que negociar com uma rede neutra que tenha qualidade e que essa qualidade seja garantida tanto em contrato quanto na execução. Porque não adianta só o contrato ser bom, se a execução depois não é, porque eu vou cobrar multa de uma rede neutra e depois o meu cliente está sofrendo e ele vai embora. Então, é muito importante aqui nesse sentido. O quarto ponto importante é integrar sistemas e processos para garantir que o cliente não percebe que existem 2 empresas nessa relação. E o cliente percebe apenas uma empresa que é o operador, o SP, que está vendendo para o seu cliente final. E ele não percebe que existem outras empresas por trás, outros parceiros, que está desagregada a cadeia de valor. É uma rede só. Então tem que ser muito bem integrado, sistemas e processos. A gente vai falar um pouquinho mais. O quinto passo é o que cada um dos provedores vai fazer, que é criar uma proposta de valor diferenciada. Quer dizer, a rede neutra está aí para todos podem acessar o nosso serviço e também dos nossos concorrentes, com condições de preços e serviços relativamente isonômicas entre todos eles. Mas a pergunta é, como é que eu me diferencio? Que produtos e serviços que eu vou fazer de bundle? Qual é a minha oferta? Qual é a minha presença na cidade, minha presença local? Que isso é muito importante também. Não adianta só eu colocar um preço padrão, fibra, 200 mega, R$100. Ok, tem mais 5 ofertas iguais de fibra a 200 mega a R$100 em praticamente todas as cidades do Brasil. E vai ter mais ainda com as redes neutras. Como é que eu, como ISP, o parceiro como ISP, vai poder criar essa proposta de valor diferenciada em cima da rede neutra? E por último, depois que isso tudo está feito e o cliente está vendido, atendido, instalado, tem que monitorar todos os dias da vida os SLAs de qualidade. Os da própria operação, quanto do parceiro, da rede neutra parceira. Por quê? Para garantir que o cliente tenha a melhor experiência possível. E por isso que é importante ter uma rede neutra que seja realmente de qualidade. Então,
vendo um pouquinho mais, quais são as vantagens e desvantagens de uma rede neutra? Que aí o provedor fica com essa pergunta, né? Será que eu faço operação própria? Será que eu construo minha própria rede, licencio? Ou eu vou para uma rede neutra? E aí aqui a gente tentou trazer as principais vantagens e desvantagens nessas duas alternativas que os nossos parceiros têm. Em algumas dimensões. Uma primeira é o time to market. Quer dizer, quanto tempo demora entre eu decidir entrar numa cidade, numa região, num bairro, começar o serviço, entre eu decidir e começar a operar? Quanto tempo isso demora? Se eu vou construir a minha rede numa cidade, fazer o projeto, pedir licenças, montar a equipe, achar o lugar onde eu vou colocar meu ponto de presença, fazer todo o processo de construção, pode demorar 6, 12 meses ou até mais, dependendo do processo que acontecer. Se é numa rede neutra, que já está com as cidades construídas, é questão de poucas semanas para começar a operar. De realmente poucas semanas de integração de sistemas, de processos, de outras coisas que a gente vai falar, mas é muito rápido esse processo. O segundo ponto, a segunda dimensão é quais são os investimentos que eu vou ter que fazer para fazer a startup desse processo. Se eu vou fazer uma rede própria, eu tenho que fazer mais investimento. Eu tenho que ter como eu falei, fazer o projeto, comprar os materiais, construir a rede e operar ela para ele mesmo, quer dizer, para o ISP. E é um investimento bastante alto, R$200 por casa passada, R$1.000 pelo cliente instalado, números redondos mais ou menos de mercado. Se é numa rede neutra, o investimento incremental é muito baixo. A rede já está construída. Eu tenho um custo de integrar os sistemas, os processos, verdade, mas acabou, é começar a operar. E tem um outro fator que é, na rede neutra, a minha receita anda junto com a minha despesa. Se eu tenho um cliente, eu pago aquela tarifa da rede neutra, do cliente conectado. Se eu não tenho um cliente, eu não pago nada. Então, é nesse sentido que é um investimento muito interessante. O tema dos licenciamentos de postes, o tema todo tanto de postes quanto das prefeituras, a rede neutra já fez isso pelo provedor, já fez isso pelo parceiro. Então, dá para fazer na rede própria? Provavelmente sim dá. É complexo, demora e tem seus fluxos bastante burocráticos com as companhias elétricas. E a rede neutra já fez esse processo, então já licenciou, a rede já está construída, licenciada nas cidades onde a gente está. Então, realmente é um diferencial bastante importante aqui. O custo de conectar na rede própria, o parceiro tem um custo alto. Por quê? Porque ele não está compartilhando esse custo com mais ninguém. Se ele, às vezes, tem uma mão de obra que está trabalhando para ele, e se essa mão de obra fica ociosa 1 dia, 2 dias, ele está pagando por esse custo da mão de obra. Na rede neutra, não. Se eu tenho um técnico de instalação compartilhado entre vários parceiros, esse técnico pode fazer instalação para outros parceiros sem onerar aquele primeiro parceiro que está lá instalado. Então, o custo é mais baixo na rede neutra do que na rede própria. O custo de operar é praticamente parecido entre os dois têm custos semelhantes. O que tem diferente é o EBITDA. Por quê? Porque como na rede própria o ISP fez um alto investimento no começo, o EBITDA dele é maior, porque ele não está pagando aquele custo da rede neutra mensal. Por outro lado, ele tomou um risco, né? Lembra do risco? Que ele construiu uma rede, eu não sei se ele vai ter cliente ou não. Na rede neutra, se ele tiver um cliente, ele paga, se ele não tiver cliente, ele não paga. Então, o EBITDA na rede neutra é menor e é diferente até para o paradigma nosso do mercado de telecomunicações, que a gente está acostumado a ver EBITDAs de 30%, 40%, 50%. Os provedores de rede neutra, os parceiros que estão nas redes neutras, provavelmente vão ter EBITDAs menores. Só que o último fator, que talvez é o mais importante, o retorno do investimento, que é o que mais importa no final, é muito maior. Porque eu investi muito menos, tive uma receita recorrente e tive esse retorno do investimento muito mais rápido se eu fizer através de uma rede neutra do que uma rede própria. Por isso que a gente acha importante entender essas vantagens e desvantagens quando qualquer parceiro nosso estiver vindo conversar com a gente ou com qualquer das outras redes neutras. O tema do modelo de negócios e de como que a gente divide isso é bastante interessante, porque dependendo da rede neutra que você conversa, tem modelos de negócios mais flexíveis ou menos flexíveis. O que a gente acredita na FiBrasil é que a gente tem que fazer um modelo de negócio que funciona para o nosso parceiro e não para a gente. Então, se o parceiro, por exemplo, quer fazer o backbone, quer fazer toda a transmissão, quer fazer a autenticação desse cliente na internet, ele já tem uma infraestrutura ali naquela região, já tem um custo barato, etc., ok, ele pode fazer, não tem problema nenhum. Se ele quiser que a FiBrasil faça por ele, a gente faz também, podemos fazer por ele esse serviço. Tem a parte que a FiBrasil faz, que no final é o nosso core business, que é a parte do agregador, da OLT, da planta externa, da fibra na rua, vamos chamar assim. E aí tem o outro lado, que é o casa cliente. De novo, tem uma parte que o parceiro sempre vai fazer, que é vendas, marketing, atendimento a cliente, atendimento comercial, cobrança. Isso sempre o parceiro vai fazer, nunca a FiBrasil. Mas as outras coisas todas podem variar. Então, o técnico da casa cliente, quem vai fazer? A FiBrasil ou o parceiro?
Tanto faz, quer dizer, não faz não. O parceiro pode escolher dependendo do que valer a pena para ele, e dependendo da dinâmica dele. Ele pode, inclusive, começar num modelo e migrar para outro. Quero começar numa cidade, FiBrasil faz os técnicos para mim, e depois, se eu tiver sucesso, eu assumo essa parte. Tudo bem, não tem problema. Funciona também. Então, essa flexibilidade, a gente acredita, para o mercado de rede neutra é muito importante, para poder que se adeque à necessidade de cada um dos parceiros que quer ter um modelo diferente de trabalho. Quando a gente pensa também em integração, a gente falou em integração de sistemas, de processos, vou mostrar aqui poucos slides para falar sobre isso. Primeiro, uma integração que a gente acredita que tem que ser via APIs. A FiBrasil está usando APIs padrão de mercado do TM Forum, que é um fórum das operadoras, fórum de TI das operadoras de telecomunicações do mundo, de todo mundo, através de um API Manager que está fazendo comunicação com todos os parceiros SCPs. Então, todos os SCPs, a Vivo, que é o nosso cliente âncora, a Sky, que já está conectado com os através desse mesmo portal, e os outros parceiros todos que a gente está trabalhando para entregar, todos eles estão conectados da mesma maneira com a FiBrasil, através desse gestor de APIs, com nossos serviços que estão todos em nuvem. A FiBrasil não tem nenhum servidor físico próprio, nada, a gente está totalmente em nuvem na nuvem da Microsoft, que está se conectado com a nossa rede externa. Então, esse é um primeiro passo super importante dessas integrações via APIs. E o segundo a gente entende também que os parceiros têm usado vários IRPs padrões de mercado, RBX, IXC, MK Solutions, e Voale, e vários outros aqui, que se eu posso citar ainda os outros nomes. E a gente também está trabalhando para estar integrado com esses parceiros, para que o provedor não precise fazer um trabalho de integração adicional ao que ele já está fazendo, que possa utilizar o IRP que ele já tem e está usando a nossa rede neutra. Quando a gente fala de processos também, e aqui a gente escreveu só 3 dos principais processos, que é o de instalação, o de reparo e de gestão e controle de todos os fluxos, é importante entender nessa integração com a rede neutra quem faz o quê. Quem cuida do quê? Quem cuida da conversa com o cliente? Sempre vai ser o parceiro. Verdade, mas às vezes no fluxo de instalação e de reparo, o técnico, que talvez seja da rede neutra, precisa falar com o cliente para agendar a visita. O técnico vai precisar ter alguma relação, ou o escritório de serviços que está fazendo a gestão dessa fluxo de instalação. Então, é muito importante entender esses fluxos, como que eles funcionam, como eles são integrados e quem faz o quê, para não ficar bola dividida e não ficar coisas entre as cadeiras, né? Tem 2 cadeiras, 2 empresas quase que estão trabalhando juntas, mas que não fique nada, o cliente fique sem informação. Isso. E a gente desenhou, dentro da FiBrasil, a gente desenhou 50 slides bonitos desses aqui para dizer quem faz o quê. Mas não só que a gente desenhou, a gente está implantando isso na prática para funcionar, para que os clientes tenham uma experiência única e que funcione muito bem nesse formato. Quer dizer, tem sempre o cliente, o tenant, que é o nosso parceiro, e a FiBrasil. E isso tudo varia, até pelas soluções tecnológicas nossas e do parceiro, e a gente adequa isso às necessidades de cada um deles. Quem é a FiBrasil, então? Esse é um pouco de rede neutra como um todo. Quem nós somos, a FiBrasil? A gente é uma joint venture da Telefônica, com 2 empresas, a Telefônica Brasil, no caso, que é a Vivo, a Telefônica Infra, que é uma empresa da Espanha que investe em operadoras de infraestrutura ao redor do mundo, e um fundo canadense, que é o CDPQ, que é um fundo de investimento em infraestrutura. A gente não tem nos nossos planos fazer IPO, a gente não tem nos nossos planos vender a empresa. Essas 3 empresas que são nossas sócias, são empresas que ou operam telecomunicações há 100 anos, como a Telefônica no mundo, ou investem no negócio para ficar para sempre com esse negócio. O CDPQ, que é esse nosso fundo canadense, a estratégia dele é ficar com os negócios para sempre. Ele compra e não vende, esse é o que eles falam para a gente. Então, esse é o objetivo de ter a rentabilidade do investimento feito. E o objetivo foi criar essa operadora de rede neutra para estar atuando no mercado. Que fatores-chave de sucesso a gente tem? Então, a transparência na negociação que a gente faz, a gente tem custos bastante competitivos para os nossos parceiros, flexibilidade no modelo de negócios para cada parceiro e para cada situação, como a gente já falou, e nós somos operadores de rede de longo prazo. Quer dizer, eu estou nesse negócio de telecomunicações há 20 anos, o Átila, que é nosso CTIO, tem 27 anos, e a gente está aqui e trouxemos um time muito experiente para poder operar isso da melhor maneira possível. O que nos diferencia versus a concorrência? Simplicidade da nossa negociação, simplicidade de falar. Somos uma empresa que temos hoje pouco menos que 300 colaboradores, queremos fazer as coisas do melhor jeito possível, do mais rápido possível, sem grandes amarras corporativas. Qualidade, quer dizer, a gente tem nosso âncora, que é a Vivo, temos a Sky também na nossa rede, então a garantia de qualidade que não precisa nem perguntar para a gente, é só ver os resultados dos nossos parceiros que estão aí operando sobre a nossa rede. A gente só opera a fibra,
A gente não opera outras redes, não opera cobre, não opera longa distância, não faz data center, não faz nada. A gente opera fibra ótica. A gente acorda de manhã e vai dormir pensando como é que a gente pode operar essa rede da melhor maneira possível e do jeito mais eficiente possível daqui e por muito tempo. Expertise, como a gente já falou, a gente opera fibra no longo prazo. Somos neutros de verdade, aqui a gente tem condições isonômicas. Se quiser saber o preço que eu cobro da Vivo, pode me perguntar que eu conto para vocês quanto a Vivo paga pelo serviço que ele tem. Se quiser as condições da Vivo, em condições isonômicas, a gente oferece também nesse sentido. Então, é essa isonomia que a gente oferece e a neutralidade de verdade. E OPEX é um modelo que é praticamente 100% de OPEX, 100% relacionado à receita. Você tem receita, se você tem receita com parceiro, você tem uma despesa pagando a rede neutra. Se você não tem receita, você não paga. Então, é bem interessante nesse sentido. Onde a gente já está? Já estamos aí quase 100 cidades ao redor do Brasil, a gente vai chegar perto de 150 no final do ano, com um pouco mais de 4 milhões e meio de homes passed ao redor do Brasil, 400 mil quilômetros de fibra praticamente também passadas aí nessas cidades todas que estão, e esse mapa é atualizado continuamente, aí a gente vai estar no nosso site, sempre se podem acompanhando como a gente vai crescendo a nossa cobertura. Nosso plano é chegar a 300 municípios, a 6 milhões de homes passed, que a gente já anunciou em alguns momentos, a gente vai acabar esse ano com 4.600, como eu falei para vocês. É isso, somos conectados que conectam. Queremos conectar vocês como parceiros aos clientes de vocês. André, eu tenho uma dúvida. Em relação ao acordo que vocês fizeram com a Sky, qual foi o modelo? Foi de... vocês faturam para ela fatura para você? Como é que foi? Assim, porque tirando a Vivo, hoje talvez seja o anúncio mais importante que vocês fizeram, né? Se puder traduzir um pouquinho como é que foi para até... E outra pergunta que eu tenho, que eu ouço muito dos provedores, é em relação à questão do reajuste dos contratos, porque o mercado, enfim, na competição cada vez aumentando mais, os preços estão caindo. E parece que há talvez uma distorção aí em relação às operadoras de fibra de rede neutra, de que não vem isso e sempre estão pensando nos reajustes, parece que isso não encaixa bem. Como é que você avalia isso um pouquinho? Primeiro, perguntas são excelentes, as duas, tá? A segunda mais difícil que a primeira, já vou voltar para ela. A Sky, a gente fez uma integração completa com a Sky, como a gente já falou, via APIs, e ela está operando nas mesmas condições que a Vivo está operando, e a tua pergunta foi quem cobra o cliente final. A FiBrasil nunca fala com o cliente final, nunca tem uma relação comercial com o cliente final. Quem tem essa relação comercial é o parceiro, é a Vivo, é a Sky, a conta que você recebe na tua casa é da Vivo, é da Sky, a FiBrasil não aparece para o cliente. A Sky está operando no modelo em que a FiBrasil provê a maior parte provê o backbone, provê a fibra, e a Sky está usando os parceiros dela, que ela tem muitos parceiros também, os anteneiros, para poder prestar serviços para os seus clientes. Mas, de novo, mas isso varia para cada um dos parceiros que a gente quer. Alguns deles vão estar num formato, outros vão estar em outro, e por aí vai, tá, Miriam? Então, não tem uma resposta certa. A resposta certa é o que o nosso parceiro quer. Essa é a resposta certa. O que o nosso parceiro quer, a gente vai fazer, vai viabilizar esse negócio. A segunda pergunta que você fez, Miriam, que é uma pergunta bastante complexa, e eu explico por quê. A pergunta, só para quem está chegando agora, era como funciona o tema de reajustes? Como são os reajustes das redes neutras desses contratos? Dado que o mercado de telecomunicações é tão competitivo quanto a gente conhece. A nossa política, Miriam, é que a gente tem um reajuste anual, todo 1º de janeiro, com a inflação IPCA dos últimos 12 meses. Essa é a nossa política do contrato. André, mas por que isso? Eu estou assinando um contrato com você agora em novembro e já vai virar o preço em janeiro? Sim, vai. Sabe por quê? Porque a gente é neutro de verdade e a gente garante as condições isonômicas para todo mundo. Imagina se eu assino um contrato com você e você começa a operar em novembro e os clientes que eu assinei em fevereiro e março, eu reajusto ele em janeiro, com a inflação de 6%, 5%, sei lá quanto você está com o preço de 2022 ainda. Então, para garantir a isonomia entre todos os parceiros, a gente faz o reajuste em todos eles no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, essa é uma primeira parte da sua pergunta. A segunda parte é o que acontece no mercado de telecom, em que será que os nossos parceiros provedores conseguem repassar a inflação, o IPCA que você, André, está querendo cobrar dos seus parceiros? Estou traduzindo a tua pergunta, Miriam, aqui, talvez para deixar mais claro, que é bastante complexa. A gente sabe das dificuldades que os nossos parceiros têm em trabalhar a questão do ARPU, no final da receita média por cliente. A gente sabe desse desafio, a gente compartilha desse desafio. O que a gente entende é que o mercado de telecomunicações, talvez hoje não tenha o retorno que deveria ter, todas as operadoras de telecomunicações, não só as de infraestrutura, mas todas elas não têm o retorno e a participação de mercado que tem, porque não conseguem repassar esses custos para os seus clientes finais, dada a competição. O que a gente entende é, conforme o mercado vai maturando
E essa competição que a gente tem 5, 6, 7, 8 provedores de fibra ótica na mesma cidade vai diminuindo, ou por consolidações, ou por M&A, ou porque vários deles vão entrar nas redes neutras, a gente acha que o mercado vai ser um mercado cada vez mais racional, em que claro que vai estar repassando de alguma maneira a inflação para os clientes, por um lado, por outro lado vai sendo mais eficiente também e podendo economizar nos seus custos. Mas é uma discussão que eu vou ter todos os anos com o meu cliente âncora e com todos os outros clientes que estão aqui com a gente. Não tem resposta fácil para isso, tá, Miriam? A equação não fecha de uma maneira bastante simples para ninguém, mas é um tema que a gente está bastante atento. Ok. Oi, bom dia, André. Bom dia. Anderson, de Sergipe. Qual é o modelo tributário praticado por vocês em um modelo e no outro modelo, em que também entrega-se link ou só aporta? A gente sempre trabalha no modelo com ICMS, basicamente. Os preços que a gente tem, preços líquidos de ICMS, e aí a gente coloca o ICMS, só que os parceiros que trabalham com ICMS, que pagam ICMS, vão poder se creditar do valor que a gente teve. Mas a gente pode falar isso com mais detalhes, a gente explica um pouco mais. Mas, de novo, a gente é uma empresa que vai faturar esse ano algumas centenas de milhões de reais, então a gente está no modelo que é dos grandes empresas também. A gente entende que para alguns provedores menores isso é um desafio, mas a gente pode conversar o que a gente pode fazer de diferente. A gente não pode. Esse ano o governo fez uma ação bastante importante de baixar o ICMS no final, né? Que é quase 10 pontos percentuais de redução, que ajudou, acho que vai ajudar a indústria como um todo, até para poder brigar com o tema da inflação que você trouxe aqui, Miriam. Esse respiro que o governo deu, que vai ser repassado para os clientes, como todos os provedores estão falando, mas de alguma maneira os clientes, eu tive um desconto de R$10, ano que vem pode ser que eu possa pagar uns R$5 a mais pelo tema da inflação que a gente vai estar vivendo aqui. Mas vamos ver como é que as coisas desenrolam. Prazer estar aqui, muito obrigado. Muito obrigada.